noite. Gente, hoje eu estou com um convidado, Bruno Ramos, mais conhecido como cientista político, diretor de Relações Públicas e Governamentais da GR6. Me deu a honra de vir aqui hoje participar do nosso podcast, falar um pouquinho sobre o funk, sobre política, sobre como que é o cenário do funk, como que foi a sua viagem fora, no exterior, como você vê o funk. E a base, né? Que você veio da base, né? Fala um pouquinho de você aí, Bruno, se apresenta aí para o pessoal. Lili, primeiro que é uma honra estar aqui com você, eu tenho muito respeito pelo que você faz, não somente como uma figura feminina muito forte na quebrada, mas também pelo funk, e também com esse nome emblemático que é o Funk SP, que desde quando eu comecei como ativista, eu já ouvia falar dos trabalhos que vocês faziam aqui na Zona Sul, é de extrema importância, né? E, poxa, que honra poder estar aqui no espaço do Funk SP, com um caramelinho aqui, né, que é uma capivarinha. Então é muito massa. A dona Cris Lixa já passou por aqui, uma honra, tenho muito respeito pela dona Cris, né? Uma satisfação. Quando ela for assistir esse aqui, da mesma forma que eu também já tenho visto muitas coisas que ela tem se posicionado, né? Então, obrigado. Tô há muito tempo no funk, eu acho que a gente tem bastante coisa aqui para falar. Bastante, verdade. Bruno, eu queria que você começasse falando assim, como foi a base, né? Você entrou no funk, acho que com 16 anos você me falou, né? Mais ou menos Sim. isso. Como que foi? O que você imaginava? O que você conseguiu almejar? O que te motivou a fazer isso? Fala um pouquinho para mim. Lilian, foi meio que por... Não foi nada pensado, né? A gente entra de forma orgânica, né? Ia para os bailes, curtindo as festas, né? Até que eu comentei antes de iniciar a nossa entrevista que um dos primeiros bailes que eu comecei a frequentar era o baile que o próprio Rodrigo da GR6 fazia lá no Vilas Black, na Vila Maria, perto da favela da Marconi, né? Então ali, eu sou nascido e criado na região do Brás, né? E ali foram os primeiros bailes que eu comecei a frequentar, e depois Funk da Laje, lá na Zona Norte, uma porrada de outros fluxos que eu ia, né? Mais itinerantes mesmo, mas eu não sabia o que poderia se transformar, né? O que eu me tornei nesses últimos 20 anos de corrida pelo funk, eu não sabia que pudesse chegar. Geralmente as pessoas me falam sobre lugares que eu viajei, que eu frequentei, ou pessoas que eu conheci nesses 20 anos. Eu costumo dizer que nem nos meus sonhos mais loucos eu achava que poderia chegar onde eu consegui chegar, né? Mas a minha relação com a base do funk em si, ela é muito parecida como muitas pessoas, como muitos artistas, como muitos produtores, muitos empresários mesmo, né? A gente começa a tomar gosto não somente pela música, que nós consumimos muito, mas também pelas festividades, né? Sim. A minha parte de envolvimento político, social, é muito ali por meado de 2010, né? Eu já morava ali na quebrada do finado da Leste, né? Lá na favela do Pira, e ali já via o que estava acontecendo dos movimentos, era a chegada do funk ostentação, até pelo momento político, histórico, de ascensão social das periferias, né? E aí eu comecei a perceber, junto com outras pessoas, e uma delas é o próprio Marcelo Galáctico, o próprio Ricardo Sucesso, Nex, MC Ponês, enfim, muitas pessoas... Ponês é aqui da nossa quebrada. Ponês é daqui, né? Muitas pessoas que a gente foi se conectando, entendendo e percebendo a necessidade de fazer uma formação e capacitação profissional, né? E aí que nasce a Liga do Funk, ali por meados de 2010, até se institucionalizar em dezembro de 2012, né? Daqui a pouco já vai fazer quase 12 anos de existência da própria Liga, né? Eu fiz parte do quadro fundador e como diretor fui vice-presidente da Liga do Funk. E o que teve essa virada de chave foi muito também por conta dos acontecimentos das mortes da Baixada Santista, né? Aquilo nos incomodava do Primo, Careca, Felipe Boladão, do Marapé, o próprio Neguinho do Cacheta foi alvejado e tal. Mas o que me chamou a atenção mesmo que foi o despertar para eu entrar para a vida ativista, social e política também, foi o assassinato do MC da Leste, né? No dia 7 de julho de 2013, que isso marca para todo mundo que é funkeiro, que é bem relacionado com o movimento, né? E teve uma notícia que eu lembro que eu tava em casa assistindo televisão assim, essas reportagens sensacionalista louca, tá ligado? Sim. E aí tinha uma chamada assim, ó, assassinato de MC do funk por suposto envolvimento com crime organizado. Aquilo me chamou a atenção, eu falei, caralho, mano, como assim, suposto envolvimento com o crime organizado? O moleque é daqui da quebrada, ele tá cantando, mas ele não é envolvido com corre, a polícia tá investigando, por que a mídia tá falando que é suposto envolvimento? Ou seja,
essa chamada me incomodou. Eu lembro de levar já pra liga essa informação, já era 2013, a gente já estava muito aquecido ali, movimentando, conversando com a molecada das quebradas todas, né? E aí eu lembro que majoritariamente a diretoria falou assim, mano, não se mete nesse barato, mano. Os caras já matou uma porrada da Baixada Santista, você vai ficar levantando essas paradas contra a mídia, contra a política, contra o Estado, você pode entrar na mira disso aí também. Falei, mas só pelo fato de eu estar perguntando, ou seja, um fio que eu puxei disso aí começou um universo de entendimento e de desinformação que não tinha para chegar ao que eu me tornei hoje, né? Como articulador nacional do movimento funk, me formei como cientista político, sociólogo através do movimento funk, fui conselheiro nacional de juventude pelo movimento funk, já saí candidato levando as pautas do movimento funk. Eu entendi através disso a nossa necessidade de não somente pensar música e organização territorial. Eu começo a partir desse momento, Lilian, entender que o processo de politização dos jovens na base era fundamental não somente para a existência, mas para a manutenção do movimento. E que para não deixar acontecer com o funk, o que aconteceu com outros movimentos pretos que vieram de diásporas também, como o samba, como a própria capoeira, como o pagode e tudo que é preto. Só para você entender, hoje, o estudo que eu tento fazer cada vez mais da ampliação do funk no mercado internacional é muito parecido que esse formato de criminalização, estigmatização, perseguição e demonização do movimento existe há 100 anos com movimentos culturais que vêm das diásporas. Ou seja, se eu estou falando de 100 anos, o movimento funk ele tem 54 anos que ele completou esse ano. Sim. Ou seja, eu estou falando de jazz, de blues, de rock. Tudo né? música periférica. Tudo que é música que veio da cultura preta, marginalizada, periférica mesmo, né? Então, o que acontece hoje com o funk não é muito diferente do que aconteceu com essas culturas. Então, a minha base de estudo é, sem sombra de dúvida, os movimentos culturais e sociais. Eu sou fruto dos movimentos sociais, né? Me tornei uma liderança através da organização das movimentações, né? Que a base permite trazer essa experiência, né? Eu falo que antes da formação acadêmica do diploma, a minha maior formação é a formação da rua. É a melhor de todas. É a melhor, que ela te dá a base, dá o entendimento e te dá o diagnóstico real do que está acontecendo. Né? Porque então, na escola a gente senta lá, a gente estuda a história, né? Como veio, através do que veio. Mas a rua dá pra gente a malandragem, né? De entender como se posicionar naquele momento e se é hora de brigar ou se é hora de escutar. Sim. Né? Isso é muito bom. E você, Bruna, pelas poucas vezes que a gente se encontrou, e assim, foi uma grande empatia mesmo. Você sempre foi muito solícito e sempre falou, Lília, tô para somar. E isso a gente percebe como você faz. Né? Que nem hoje você trabalha na GR6, você monopoliza lá algumas coisas dentro da empresa, você tem toda a sua parte de diretoria lá, e você também tem esse olhar social. Então, o que você, Bruno, hoje, estando dentro da GR6, tenta levar para lá a sua experiência de rua, a sua experiência de movimentos, de olhar, de falar assim para o Rodrigo, Rodrigo, isso aqui eu acho que seria legal porque é lá da base, então vai identificar mais com o pessoal. Porque a gente sabe que o Rodrigo é um grande marqueteiro, né? Ele é muito bom no que ele faz. Isso eu não estou puxando sardinha, realmente ele é mesmo. Né? E é isso. O que você fala assim para mim, Lília? Eu procuro articular assim, assado? Fala aí para mim um pouquinho. Ó, Lília, é uma grande novidade, né? Como bom ativista, né, periférico, eu sempre utilizei de estratégicas radicais para que o Estado pudesse ouvir as nossas vozes, né? E foram estratégias que eu consegui traçar sem muita informação, sem muita orientação. Então eu fui sentindo no decorrer dessa experiência toda, né? Faz 3 anos que eu estou na GR6, né? Mas muito antes de estar na GR6, o Rodrigo, eu conheci ele desde os meus 16 anos de idade, ele já fala, viado, você tem que estar com nós, mano. É assim que ele fala. Porra, mano, você é inteligente pra caralho, é um dos melhores caras, é um dos caras, posso dizer, mais inteligentes que eu já conheci no movimento funk, fala bem, troca ideia com todo mundo, né, mano? É um cara que tá na base e tal, você tem que estar com nós. E aí, em 2022, mais precisamente, o Rodrigo me chamou novamente, ele falou, porra, mano, quanto que vai... Ele me convidou pra ir num churrasco e numa gravação do DVD, né? Foi um DVD que aconteceu num L ponto lá em Tamboré, se eu não me engano, né? Ele falou, mano, você tem que estar com nós, vamos marcar uma reunião, vai lá na GR6. Eu falei, eu vou, tô à disposição, vamos trocar. O Rodrigo, ele sempre foi parceiro nosso, inclusive da época da Liga do Funk, né? Ele cediu os artistas pra gente fazer formação, né? Muitos dos artistas que saíram da Liga, como Kai Black, Drick,
Eclética, Menor da VG, Kekel, MM, Cadu, Lipe, nossa, inúmeros artistas que passou pela nossa base de formação e que foram parar no mercado, né? E o Rodrigo sempre me chamava, eu sempre falava para ele o seguinte, eu falei, Rodrigo, eu acho importante estar no mercado, o movimento que vocês estão fazendo, mas eu tenho uma outra necessidade, que é a organização social, né? Porque quando chega nesse lugar do mercado, eu tenho uma preocupação que pode acontecer com o funk o que aconteceu com os outros movimentos. Essa receita, ela é prática e já é usada há 100 anos. Criminaliza, estigmatiza, persegue e demoniza para depois se apropriar, embranquecer e tomar de assalto nosso. Falou, agora não é de vocês, deixa que a gente cuida. Do nosso jeito. Então tinha uma preocupação, né? Eu aceitei o convite ali no começo de 2022 com uma situação. O Rodrigo ele falou, mano, vamos com nós, viado. Eu falei, demorou, mas com uma condição, desde que eu possa fazer as questões políticas sociais, não somente dentro da empresa, mas dialogando com o território, para entender essa necessidade. O meu trabalho, Rodrigo, ele começa por um processo de capacitar e profissionalizar. Sim. O produtor que tinha em 2010 é diferente do produtor hoje. Hoje o produtor ele tem que fazer muito mais do que era só pegar uma garrafa de água ou separar alguns fãs que estavam ali no camarim para tirar foto com o artista. Então a gente começou a pensar no processo de capacitação no olhar que já tinha, né, da expansão do movimento funk, não somente em São Paulo, mas pelo Brasil afora e shows internacionais, né? Depois da morte do Da Leste, que eu começo a fazer esse processo de formação dentro, e aí eu começo a entender que esse processo de formação ele impacta diretamente na vida do artista. Por que eu estou trazendo isso, Lili? E aí é um pouco o trabalho que eu faço dentro da GR6. O artista hoje que ele está em evidência, sociologicamente ou politicamente, essa música que ela toma um alcance, um apelo popular, é reflexo de acontecimentos históricos políticos. Como que eu posso melhor explicar isso? Vou voltar um pouco no passado. Para o funk ostentação ter nascido em 2010, isso a gente tem que olhar para um período histórico de 10 anos anteriores. Em 2002, quando um retirante nordestino, ex-metalúrgico, ele ascende na estrutura maior de poder, que é o presidente Lula em 2002, quando ele é eleito, todo o processo de políticas públicas que foram feito era de emancipação da periferia e ascender a periferia pelo consumo. Quando você acende ela pelo consumo e você não politiza, você não orienta essa base, o que essa periferia ela está querendo? Consumir. Ou seja, ela passa a perder a identidade dela como ser e ela passa a mostrar as questões de bens materiais como valor. Primeiro, que isso é um problema de autoestima, né? Eu vou tentar sintetizar o mais rápido possível, que é mais complexo, né? Ou seja, o tênis que ele usa é mais importante do que a identidade, a capacidade intelectual, cultural que ele carrega. Exato. A camiseta da marca XYZ que ele usa é mais importante. O carro que ele porta na quebrada, a casa que ele tem na quebrada é mais importante. Sim. Então, o funk ostentação, ele nasce por um reflexo do que foi pensado pela periferia. Ou seja, 40 milhões de pessoas emergiram da extrema pobreza no governo Lula, né? Subiram, saíram dos mais pobres e passaram a ser consumidores, e aí começaram a ter acesso àquilo que foi negado para eles historicamente. Aí que nasce o funk ostentação, né? Então, são momentos e períodos cíclicos que a gente vai entendendo qual é o momento. Por uma música como Let's Go ter batido ano passado 110 dias como número 1 no Brasil, como a música mais ouvida, para eu conseguir falar para as pessoas por que uma música dessa é tão consumida, eu tenho que fazer sempre um contexto histórico para trás, para falar, para explicar para as pessoas entender. Se você me perguntar o que você acha que vai acontecer daqui para frente, eu tenho um palpite do que pode acontecer justamente pelo período político histórico que nós estamos falando, e aí o meu trabalho também com os artistas também, quando me procuram dentro da GR6, é mostrar como que o caminho está seguindo daqui para frente. É falar de dinheiro? É falar da quebrada? É falar de autoestima? Ou seja, a gente não consegue fazer com que músicas ela tenham um alcance muito maior se a gente não tiver uma capacidade cultural e intelectual de entender essa conjuntura maior, entendeu? Entendi. Eu escuto algumas pessoas falarem, você também deve ouvir, as pessoas que não gostam de funk, né? Eu fui numa palestra na PUC, fui convidada por uma menina que hoje ela é formada em jornalismo, trabalha na Band e tal, Karine linda, um amor, uma fofa. E ela falou lá que ela queria levar o funk porque ela era dançarina de funk. Uhum. Só que ninguém na faculdade sabia que ela era. Porque senão, PUC, ela ia ser descriminalizada. Sim. Né? Criminalizada. E aí ela levou o Lulo, levou mais uma menina do hip hop. Aí na hora que a gente estava dando a palestra, falando como que eram os bailes, a gente citou o Da Leste.
né? E aí essa menina do hip hop torceu o nariz de uma forma assim horrenda. Você tá exatamente o que você falou agora. Você está colocando na cabeça de uma pessoa pobre que ela tem que ter um tênis, que ela tem que ter um cordão, que ela tem que ter isso para ser alguém. Eu falei, eu não. Quem está colocando é a sociedade. Eu não fiz nada. Isso. Ele só está cantando o que ele está conseguindo depois que ele viveu anos sem conseguir. Então, eu costumo falar que até a putaria, até o proibidão, é o que eles vivenciam no dia a dia. Sem sombra de dúvida. Porque o menino não vai se trancar na casa dele e vai escrever, e o sol é amarelo, a lua é azul. O beija-flor. O beija-flor. Ele não tem tempo para olhar o beija-flor, nem a lua, nem o sol. Ele vai ver o que tá na cara dele de evidência. É o entorno dele. Né? Que nem se ele falar assim, a vida de geladeira vazia acabou. É porque a geladeira da casa dele vivia vazia. E a gente a sociedade tem que parar de tampar o olho, né? E ver o que você falou. Porque o funk tomou proporções que jamais alguém imaginava, né? Que nem eu tenho um orgulho de você ter ido lá falar com o Lula, falar para fazer o Dia Nacional do Funk. E, mas por que não foi alguém do funk? Gente, o movimento tem que se unir. Enquanto, como a Rúbia Mara diz, a nossa coordenadora de políticas públicas do Boa. funk, aquela ali é demais. Se a gente não se unir, ninguém precisa gostar de ninguém, mas se a gente não se unir, forças, a base, produtoras, tal, a gente vai ficar com um espaço pequenininho. Que nem hoje nós temos pela primeira vez uma mulher negra coordenando uma coordenadoria de políticas públicas do funk. Né? Eu, quando eu falo do funk, antes era pior. Porque agora as pessoas já me conhecem, que eu sou meia louca, né? Mas antes eu chegava nos lugares e as pessoas... Uma mulher falando de funk, né? Então, assim, você, por ser um cara que veio da quebrada, você mesmo falou, Lili, é difícil ter uma mulher que chegue lá, né? Então, o que eu queria entender de você? Você hoje virou esse ativista, que você é um cara fenomenal. Obrigado, Lili. Você articulou pra gente ter um Dia Nacional do Funk, pra gente ter respeito, porque a gente não é respeitado, e eu falo de consciência e você também sabe disso. E como que é pegar um artista, por exemplo, um artista que surgiu da base, e explicar pra ele essas políticas que você me falou, pra ele entender o que ele tem que compor, porque às vezes eles soltam hits, estourou, entrou na GR6. E aí ele tem que entender como que tá o mercado pra ele lançar a música como o mercado quer, porque a gente entende que isso é um trabalho. Tanto o seu, quanto o dele, quanto de qualquer outra pessoa. Ali é uma empresa. Né? E como que você faz pra dar essa consciência política pros meninos? Porque eles entram cru lá, né? E como que você faz isso? Como você lida com isso? Você fez duas perguntas, vou tentar separar em duas partes, que são duas perguntas... Né, é bem interessante, né, que vai ao encontro do debate que a gente está fazendo aqui, desse diálogo, né? É o seguinte, primeiro, o Dia Nacional do Funk, dia 12, né? Eu vou ter oportunidade de falar aqui, porque gera ainda ruído internamente dentro do funk, né? Porque fala assim, poxa, por que dia 12 e não dia 7? E aí eu vou explicar. O dia 7/7, como Dia Municipal Estadual do Funk, ele nasce dentro da Liga do Funk. Por quê? Por conta do assassinato do MC da Leste. O que essa data ela significa e ela simboliza, né? Que a partir do assassinato do Daniel Pellegrini lá em Campinas, quando a gente tem um projeto de lei nas duas câmaras municipais e estaduais, é para fazer com que o Estado pense nas políticas públicas de fato. O que essas políticas públicas? Elas podem começar pela uma segurança no local, uma estrutura de palco adequado, um banheiro químico, organização de festa dentro desses territórios que não tem espaços adequados para o entretenimento e lazer do jovem, né? Então a gente faz essa provocação. Quando eu começo a movimentar muito ali em 2017 para puxar um dia nacional, primeiro, qual que é a importância de você ter um projeto sancionado pelas grandes autoridades, seja pelo legislativo, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, Sim. e o executivo, que são prefeitos, governadores e presidente da República. Quais são essas diferenças? Quando a gente tem um projeto de lei que o Estado reconhece que a gente existe, ele passa a começar a abrir espaço para a gente dialogar. Porque como que a gente vai dialogar? Cobrar o político na nossa quebrada se ele fala, tá, eu sei que toca funk, mas o que é?
Me explica aí. Então, pra gente não ter muita dificuldade, quando a gente consegue fazer com que um projeto desse seja aprovado, se ele é um político profissional de carteirinha, o papel dele é ir pesquisar sobre o movimento dentro do processo legislativo. Ou seja, quando o Estado começa a reconhecer o que nós somos, o Estado não pode mais eximir e falar que não pode mais distribuir show para as atividades ou pensar políticas públicas efetivas dentro do território. Por que foi pensado o dia 12? Eu ajudei na construção do dia 7, Sim. né? Então, isso é muito parecido, né? Eu não quero diminuir, mas eu só estou fazendo nem diminuir. É mais uma comparação para entender a importância. Sim. O dia 7/7, ele precisa continuar existindo, muito importante, Sim. né? Pela violência que aconteceu com o Daniel Pellegrino, o MC da Leste, para que nunca mais aconteçam, né? Só que eu, como ativista político, né? E com toda essa ciência de entender, fazer, elaborar, sentar com figuras do poder público para pensar políticas públicas, eu comecei a entender que toda vez que eu ia falar do movimento funk, falava a partir do dia 7/7, os políticos davam uma recuada para trás. Por quê? Primeiro que ainda não foi encerrado esse caso. Eu falo que não foi encerrado esse caso porque... Tá em conclusão ainda até hoje. Tá em conclusão, porque não acharam os mandantes ou quem assassinou o MC da Leste. O motivo, o que causou, nada. Ninguém sabe. Passaram-se mais de 10 anos e ninguém sabe. Ou seja, toda vez que eu vou tentar pensar política pública, seja para a cultura, seja para a gente fazer atividades dentro de escolas, seja para fazer calendários festivos como o mês de julho, Sim. o Estado ele recuou, ele falou assim, poxa, eu não vou associar minha emenda parlamentar, o dinheiro do Estado, a uma data que é marcada por sangue, que ainda é inconclusivo, né? Ou seja, quando eu começo a fazer essa movimentação, e aí tá a capacidade de quem tem articulação nacional, foi por conta de um projeto de lei que em 2017 chegou no Senado Federal, que visava criminalizar o movimento funk como Isso. crime de saúde pública. Isso mesmo. Na época, Lili, por muita sorte, né, eu era conselheiro nacional de juventude, né? Eu consegui fazer uma movimentação não somente com os conselheiros jovens de outros estados eleitos Sim. como eu, né? Mas eu tive a relação com 54 deputados federais e 23 senadores, que o ex-ministro da Saúde, hoje senador pelo estado do Pernambuco, Humberto, me fortaleceu, né? Para me conversar. O presidente dessa sessão era o Romário Faria, ex-jogador da seleção brasileira. Então eu conversei, mostrei que perante o artigo 5º, né, era inconstitucional criminalizar um movimento como o nosso. Sim. Então consegui conversar com esses senadores, esses deputados todos, abrimos uma audiência pública e foi derrubado. Quem estava pedindo para criminalizar o movimento, ele não foi nem na sessão, né? Então, nessa sessão esteve eu, o Bob Rum, do Rap do Silva, MC Coringa, uma antropóloga, Milene Mizrahi, o próprio Romário, o senador Humberto Costa, enfim, vários outros senadores, seja de esquerda, de centro, de direita, não importa, porque a pauta, o objetivo era maior, que era que o Estado entender que o movimento rico como o nosso, diria DJ Malboro, que é o maior movimento social do país, é o funk, que emprega tanta gente, por que o Estado queria criminalizar e proibir essas nossas manifestações culturais? Então, a partir de 2017, né, não somente pelo movimento, que me nomearam, pessoas falaram, ó, você pode ir, você tem que fazer porque você tem essa capacidade de articulação, mas também pela validade do que ter conseguido engavetar esse projeto em 2017 no Senado Federal, subentendeu que politicamente eu tinha uma capacidade de articulação plural, né? Então, desde 2017, comecei a conversar com muitas pessoas do país inteiro, montei um grupo de intelectuais, professores do movimento, que estuda funk, são funkeiros do Rio, de Minas, do Norte, do Nordeste, do Sul, Centro-Oeste, de toda a região, né? E aí, conversando com o DJ Malboro, eu falei, poxa, Malboro, me ajuda nessa data aqui, cara. Tem pessoas que acham que o funk é de 89. Ele falou, como assim, Bruno? Você achar que é 89? De onde você tirou isso? Eu falei, não é por conta do disco Funk Brasil? Ele falou, não. Se eu lancei esse disco é porque já tinha uma história antes. E aí, com esse grupo de pesquisadores, né, fui falar com o Hermano Viana. O Hermano Viana foi o primeiro antropólogo que escreveu a história do funk no Brasil. E lá a gente achou um detalhe, né, dentro de uma escrita nas primeiras páginas, que a primeira festa que aconteceu de funk no Brasil foi no dia 12 de julho de 1970. Ah, que da hora. Ou seja, a data ela começou a se desdobrar em cima do marco zero do movimento funk, e hoje entendendo que para discutir políticas públicas dentro do Estado, é melhor falar de uma data que ela é celebrada pela festa e não pela morte. Entendi. Entendeu? Entendi. Então aí, é válido a data lá, dia 7, porque pra lembrar. A gente tem que... assim, a Carol, ela sofre muito com isso, a gente sabe, você tem contato com ela também. E é uma coisa que se fosse um parente nosso, porque o Brasil inteiro, a molecada inteira do Brasil ficou louca, porque
O MC da Leste era uma ascensão naquela época, né? E até hoje, né? Não tem um MC, eu mesmo, Lilian, não conheço um que tenha um pouquinho do que ele tinha, da visão. Porque era da mesma quebrada. Até a visão política ele tinha. Sim. Eu me lembro disso, né? E então é isso. O que você falou agora esclareceu, porque eu tinha essa dúvida. Eu não critiquei a data, mas eu tinha essa dúvida. Por que dia 12? Então quer dizer que em 1970, no dia 12 de julho, foi o primeiro baile funk que teve no Brasil. Lá no Canecão. E lá detalhe, foi no Canecão. Num lugar chique, que antigamente da elite. Era só elite. Então, só para entender o quanto essa data é política para nós. Foi feita essa primeira atividade, tem recortes históricos do jornal O Globo falando dessa festa. A periferia foi pro Canecão, só aconteceu essa única festa. Quem tocou foi o Ademir Lemos e o DJ Big Boy, já falecidos, né? Sim. Depois dessa festa, a elite falou assim, não dá mais para fazer essas festas. Que aí sobe pro Morro da Mangueira, né? Porque falou, não dá para trazer tanta gente da periferia, já basta eles acessar a praia, então vão tirar. Só aconteceu essa única festa. Ou seja, é uma data importante para mostrar como o funk, ele estava relacionado com asfalto ou morro lá no Rio de Janeiro e como que ele foi cada vez mais sendo segregado. Porque é um movimento que naturalmente já estava reunindo 15 mil pessoas em 1970. Ou seja, ele já nasce com uma ideia de movimento de massa, né? Com capacidade de entretenimento. E aí, para falar da data também, Lilian, até para as pessoas que ainda têm essa dúvida, como você tem ou tinha, eu acredito que eu consegui clarear essa ideia, que é o seguinte, uma não é mais importante que a outra. Ela só tem um sentido político diferente. E quando vai se tratar de movimento nacional, se é uma data para ser articulada, cabe a mim, no lugar que eu estou, conversar com quem veio antes e pessoas responsáveis por isso também. Então, se a gente vai falar de uma data que comemora o dia no Brasil, tem que ser uma data pensada com muitas mãos. É lógico que vai deixar pessoas chateadas, né, tristes, porque ainda não entenderam o processo. Mas quando elas forem entendendo a decorrência do processo e do que isso pode trazer de benefício para o movimento funk, elas vão lembrar. E o primeiro que eu posso dizer, a primeira iniciativa que nós temos foi o ano passado, não foi em julho, mas em outubro do ano passado, a gente ocupou o Teatro Municipal para levar o funk, ou seja, 100 anos depois da Semana de 22, das artes, que teve Heitor Villa-Lobos, Mário de Andrade no Teatro Municipal, estávamos nós do movimento funk ocupando aquele lugar. E esse ano, e aí eu quero dar todas as referências, né, não somente para ex-secretária de Cultura Aline Torres, eu acho que ela foi muito aguerrida, né, de ter abraçado o movimento, né, como secretária, a primeira mulher preta na Secretaria de Cultura historicamente na cidade, mas também a Rúbia, por se tornar a primeira mulher a assumir uma coordenadoria, né, e a primeira coordenadoria de políticas públicas do funk. Se tá certo ou errado, não importa nesse momento qual que é o debate. O que a gente está preocupado? Que existe uma coordenadoria e que a gente tem que cobrar o Estado. Tem que cobrar o prefeito, tem que cobrar, né? Eu acredito que ao longo do processo a gente pode melhorar, mas a gente já deu o primeiro pontapé, né? A coordenadoria hoje ela tá no melhor dos mundos? É lógico que não. Falta muitas coisas. Nós estamos aprendendo com o decorrer, né? Que tá engatinhando. Você tem que trocar dentro da política pública, porque assim, o funk na rua é uma coisa e ele tá encaminhando lá dentro. Então assim, tem problemas até hoje na secretaria. Eu estive em audiência pública lá e tem problemas que não resolveram até hoje e assim, e não vai ser a coordenadoria do funk que vai resolver tudo, 100%. Ela não consegue resolver nem os problemas do funk da cidade, imagine não consegue nem resolver os problemas do funk ainda por falta de orçamento, imagine resolver a complexidade do que é cidade. Então uma coordenadoria, inclusive, ela ajuda a pensar políticas e estudo, um orçamento garantido dentro dela, para estudar o problema que é os fluxos hoje na quebrada. Porque as pessoas falam do fluxo, é um momento também, Lili, pra gente falar assim, você concorda com o fluxo? Ou falar assim, pera lá, primeiro, o fluxo não é culpa do funk nem responsabilidade do funk. Uma coisa é o funk, outra coisa é o fluxo. O fluxo eu entendo, e você acha que você entende também, o fluxo é responsabilidade e falta de gestão pública. Ausência de políticas públicas do Estado. Eles não têm como se negar a isso. Mas tentam jogar pra debaixo da nossa conta. É o funk. Não é o funk. Não, toca funk porque é a música mais legítima, tocada e que os jovens da periferia gostam. Exatamente. Mas não é culpa do funk. Não. É culpa de ausência de políticas públicas. Então uma coordenadoria dessa, quando chega,
ela é justamente para a gente resolver um problema que o Estado não consegue identificar. Pesquisadores, intelectuais, ativistas, né? E isso ajuda, inclusive, o Estado pensar lugares de informação com 58 céus espalhados para a cidade. Quem diria se a gente também não pode fazer os nossos espaços de formação, levar o funk SP lá para dentro de um céu? Vamos levar as atividades que vocês estão fazendo. E aí, olhando já como mercado, respondendo a outra parte, da parte mais comercial, quando o Estado ele investe na ponta, sem sombra de dúvida, o mercado ele consegue atender essa demanda de formação, Sim. que é o que nós fazíamos lá na Liga do Funk, de formar com aula de canto, de postura de palco, Sim. debate, processo de politização, media training. Isso ajuda na confiança e autoestima da molecada na ponta. Quando ele chega no mercado, seja numa GR6 ou qualquer outra produtora, ele já está muito mais formado. Ele já passou por uma etapa antes de chegar. Porque quando ele chega ali, a música estourou, se ele não tem formação, o tempo de carreira e gestão dele é curto. Ele não consegue dar continuidade. É por isso que a gente tem tantos artistas que já foram estourados no passado e hoje não conseguem mais estourar. Isso também é falta de formação. Agora pensa a dificuldade que eu tenho que sentar, seja com o Rodrigo, seja com o Conde, seja com o Rato, seja com o Galáctico, seja com o Juninho, seja com todos os empresários do movimento funk, explicar para eles que essa parceria do público, privado e social é fundamental para a manutenção do movimento. Porque quando a gente começa a chegar lá no exterior, a gente começa a perceber a ausência de formação que a gente tem. Já começando pela língua. Se a gente não tem uma língua ali, seja o inglês ou o espanhol, ou saber pelo menos falar o próprio português adequadamente para chegar em outros espaços, a gente não consegue. Verdade. E aí, a parte da formação que eu falo com a rapaziada, seja na GR6 ou para fora dela, eu falei, irmão, vocês têm que entender o seguinte, mano, da mesma forma que o boy vem pra nossa quebrada, a gente não orienta o boy, abaixa o farol, abaixa os vidros, tá ligado? Liga a luz de dentro, não mexe com mulher casada, tem uma postura diferente dentro da quebrada. A gente não orienta o boy a se comportar dentro da nossa quebrada. Por que a gente chega na quebrada, porque não é quebrada, no espaço deles a gente quer cantar de galo? A gente tem que saber, o boy também vai falar assim, ó, você come com garfo assim, você tem que falar desse jeito, não usa isso aqui. Ou seja, eu também estou, como eu posso dizer, sensível a receber as orientações desse boy. É recíproco, né? Porque do mesmo jeito que a gente fala pra eles como ele se portar num mundo que não é dele, Exato. A gente tem que aprender a se portar no mundo dele. Exato. Né? Eu gosto disso? Às vezes eu não gosto disso, porque isso não faz parte do meu DNA. Mas eu confesso que eu aprendi. Aprendi através de uma fala, os modos, a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de entender, a hora de interferir, né? Eu fui aprendendo com eles mesmo, né? Então, meu processo de politização, de identidade também racial, não foi dentro da quebrada que aprendi. Aprendi pra fora, né? Aprendi em outros lugares, em várias instituições. Então, assim, eu sou um cara que vem do território periférico, hoje eu já não moro mais na quebrada, mas eu tô conectado com ela todos os dias. Não somente por conta da minha família ou por conta dos meus amigos. É porque eu tô rodando toda vez os territórios, e não é só de São Paulo. Eu tô rodando, assim, do Brasil e outros lugares do mundo para entender o que é esse ser periférico, qual é a magia que ele tem, que ele consegue, como os nossos artistas, tomar alcance. Só pra você ter uma ideia, uma das viagens que eu fiz no ano passado, eu tive na Índia com a minha companheira. Né? A Índia tá a 18 mil quilômetros daqui, quase 25 horas de voo, né? O João, MC João da música Baile de Favela, posso falar que ele é um dos meus afiliados, né? Porque ele saiu lá da Liga do Funk, é um dos afiliados da Liga, né? E quando eu cheguei na Índia, eu fui conhecer lá em Mumbai, Bangalore, as grandes capitais. Eu falei, deixa eu conhecer a cultura daqui, quero ir numa balada daqui pra conhecer. Uma das primeiras músicas que tava tocando era Baile de Favela. Eu lembro que eu passei a mão no celular assim, liguei pro João, falei assim, caralho, viado, tô do outro lado do mundo, aqui na terra do Dalsin, da Street Fighter. Tá tocando Baile de Favela, mano, e ele tá ficou ligado? Como? Caralho, Brunão, mas tipo, que hora que é aí, mano? Eu falei, eu tô 10 horas de fuso horário, viado. Cê é louco, mano. Tô aqui na terra do Dalsin, mano, tá tocando Baile de Favela. Tipo, mano, tem ideia o que é isso? O mano que dividiu um prato de comida comigo, lá na época da Liga, a música dele tava lá do outro lado do continente, que não, tipo, tem 38 dialetos, tipo, você tá andando na rua, tem macaco, tem vaca, tipo, bicho mesmo, é um país muito louco. E a música do cara tava tocando lá. Então, eu falo, olha a magia, a capacidade do funk, da internacionalização. Sim. Que é o que eu tenho discutido, inclusive academicamente e politicamente, comercialmente, Lili, que é o funk como soft power. O que é essa ideia de soft power? É isso que os Estados Unidos faz com a gente há décadas. A gente, às vezes, não sabe falar uma porra de uma palavra em inglês, mas a gente conhece a música do Ja Rule, que
acabou de gravar o Let's Go 5, né? Conhece dos filmes da indústria do audiovisual lá estadunidense que chega pra gente, ou seja, a marca de roupa que a gente usa é de fora, o carro que a gente usa é de fora, a gente não tem nada nosso. Então eu entendo que através da nossa cultura, sabendo que ela está sendo muito consumida para fora, por que a gente não começa a pensar a marca do projeto Funk SP para ser uma marca para ser exportada para fora? Tá ligado? Ou seja, eu tô pensando em estratégia nos próximos 10 anos, onde o funk ele não pode, onde já chegar, a gente já chegou, né? A gente já chegou em qualquer canto do planeta. O que a gente pode consolidar e realmente, de fato, organizar financeiramente? Sim. Né? Porque senão, qual o objetivo disso? É também só ganhar grana? Não, é como que a gente organiza e fazer com que todo mundo seja feliz na quebrada onde a gente nasceu, né? Como diria MC Cidinho. Porque acho que tem dois tipos de pessoas que nascem na quebrada, né, Bruno? Tem aquela que estuda para sair da quebrada, na realidade, eu acho que essa pessoa é a que mais sofre, né? Porque ela vem de uma origem pobre, ela conseguiu, mas ela não desfruta e não compartilha dos conhecimentos, da vivência, de incentivar o próximo dele, né? Para poder chegar onde ele chegou. E tem aquele que estudou para ficar na quebrada, que eu não vou estudar, vou me profissionalizar, fazer que nem você, vou para fora do país, vou conhecer outras culturas, mas eu vou ficar aqui, na minha quebrada. Vou passar o meu conhecimento para outros, que é você construir um legado, né? Assim, eu tenho minha formação, não tem nada a ver com o funk. Um pouquinho da minha formação eu utilizo, às vezes, no funk, principalmente quando eu tenho que falar com os meninos, né? Essa música aqui não é adequada. Você é formada em que, Lili? Eu sou formada em recursos humanos, administração. Sim. E sou fundamental pro mercado. Pós-graduada em psicopedagogia agora. Então, Foda. ou seja, né, tu vou começar a pedagogia aí. Então, assim, é uma coisa bem diferente. Tem um curso de ciências políticas também. Fiz um cursinho no IDEPA rapidinho, que eu ganhei lá. Foi bem legal. Ajudei minha tia, que a minha tia fez um mestrado, né, de políticas públicas, que ela é jornalista. E aí eu fiz o TCC dela, ajudei ela, tipo, professor dela veio aqui. Ajudei ela, vai falou, invalidar. Ela falou pra mim, vai estudar, a próxima pós é essa. Entendeu? Então, assim, eu tive boas pessoas que me incentivaram a estudar e tá aqui. Não, eu poderia, eu estudei, vou mexer com outra coisa, vou focar na administração, porque você consegue se levantar e tal. Trabalhar numa empresa privada e, sei lá... No início eu até tinha, assim, mas depois quando eu conheci o Funk SP, quando eu comecei a ver... Eu frequentava baile. Aliás, eu fazia baile, né? Desculpa. Eu fazia baile, né? Meus vizinhos me odiavam. Mas aí foi começando a caminhar agora as coisas, amam. Né? Agora amam. Então, porque assim, eu tenho uma parte social, a gente ajuda as crianças. Na pandemia a gente foi muito rico ajudar, porque o pessoal de evento ficou zero, né? Então a gente ajudava com cesta básica, com o que podia... Às vezes um parente estava doente, ligava para um aqui, outro ali. É isso, né? É você... Quem vive em comunidade sempre está ajudando o próximo. E eu queria... Mais uma dúvida que eu queria perguntar para você, Bruno. Claro. Hoje, os artistas mais, assim, da GR6 é o Rariel, que eu vejo, né? O Marx, nosso MC Marx querido aqui da cidade de Ademar. Quem mais? Nosso irmão. Aquele ali, ele é um menino de ouro. De ouro. Merece chegar onde ele está. É meu irmão de verdade, né? Tipo, tem uma luz assim gigantesca. Tenho muito privilégio de poder sentar com ele e trocar muita ideia. Às vezes a gente passa mais de 1 hora, 2 horas quando vai almoçar falando. Ele é muito surreal. Falei, Maris, como é que você aguenta, viado? Porque eu também falo pra caralho, Lili. Eu também falo. Porra! E tipo assim, os artistas que estão chegando agora da base, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, não sei que não pode falar tudo, mas um pouquinho pro pessoal, porque assim, eu vejo muito molecada falando, eu quero entrar na GR6, meu sonho é entrar na GR6. E assim, que nem você falou, ele não tem essa ideia do que é, né? E, às vezes, eu vou estourar uma música, vou pra GR6. Não, ele tem que entender o que é. Então eu queria que você desse um spoilerzinho pros meninos, como que funciona, como que é, o que você puder passar, é claro. Claro. Lili, a primeira coisa que assim, a GR6 hoje ela já trabalha com os artistas que já estão mais preparados para estar no mercado. Por isso que eu tô falando que esse processo, quando o Estado fortalece para a molecada já saber que é uma aula de canto, saber o que é uma media training, ele saber o kit mídia dele, ele saber, inclusive, aprender a ler a porra do próprio contrato, porque a gente tem muito problema de moleque desesperado, passa a caneta lá e depois vai... Não, mas o empresário tá me enrolando. Não, você tá se enrolando, porque você não leu o seu contrato, assinou a coisa, aí depois, né? Porque empresário também, eu não tô defendendo empresário aqui não, tá? Porque tem empresário que dá problema pra caramba, mas o que eu oriento? Eles estudar, e estudar nem sempre
nem sempre precisa ser uma universidade como eu fiz, como você fazer. Estudar vai no YouTube, assiste um vídeo, como prepara um contrato, como que faz uma aula de canto, como edita um vídeo, como que é uma aula de postura de palco, uma aula de teatro. Se você não tem essa formação base, né, fala assim, hoje não tem, é mentira. O básico necessário. E aí vamos levar para o extremo. Tem gente que realmente não consegue ter acesso à internet, mas consegue, de alguma forma, estar em espaço que dá esse processo de capacitação, como o próprio Funk SP, que vocês falam esses processos de formação, o que ele precisa se disciplinar. Né? Estudar é isso. Não necessariamente precisa ter um diploma universitário, porque eu conheço muita gente que tem diploma universitário e não está tão bem de vida quanto a rapaziada do funk que eu conheço. Né? Então, estudar essa frequência. Antes de tentar chegar ou para a GR6 ou qualquer outra produtora, você precisa fazer esse caminho de aprimoramento da sua carreira. Por que eu estou falando isso? Eu lembro que lá na época da Liga, Lili, eu falava assim, tipo, pro Padrica, pro João, eu falei, família, é o seguinte, vocês vêm com uma performance muito travada, tá ligado? A postura de palco, vocês têm dificuldade de interpretar as próprias letras de vocês não lê. Vocês cantam qualquer coisa e quer que a gente goste e tem que falar amém. Que se falar que tá ruim, você acha que já tá recalcado, que você tá jogando cal no trabalho, né? Quando vocês aprenderem a interpretar as próprias letras de música, saber o que vocês estão escrevendo e qual o sentido daquilo não somente pra você, entender pra fora qual é o reflexo, você acerta a mão numa música. Né? Então, assim, um exercício diário é cantar, reler e escrever a própria letra várias vezes antes de produzir. Tem cara que escreve, tem gente que tem esse dom. Escreve aqui, já coloca o beat e acontece. O João, o acidente de baile de favela foi desse jeito. Ele esqueceu a letra na hora, não lembrava, inventaram uma outra coisa e explodiu globalmente. Mas não é com todo mundo. A gente não conhece outros Joãos assim, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque eles fazendo esse exercício, quando chega pra gente já tá melhor, a gente consegue direcionar. A GR6 hoje ela já não trabalha mais o artista que vem de baixo tal, a não ser aqueles que começaram, né? Do casting que nós temos ali, a gente trabalha com pelo menos 130 artistas, né? Todos eles vendáveis, tem cachê que vai de 5 mil a 300 mil reais, que é o caso do Rian, né? Mas os grandes nomes Rian, Rariel, Livinho, Ig, né? Aí no segundo escalão vem Dom Juan. No segundo escalão que eu tô falando assim, não que é menos importante, eu tô falando de valor comercial. Valor comercial, né? Isso. Tem a planilha de cachê, Aí tem Dom Juan, tem Neguinho do Cacheta, tem Marx, enfim, são tantos artistas que estão ali despontando e aí vem o outro escalão, né, de artistas. E a base? Vocês têm base ou não? Inclusive, hoje tem um projeto que chama Base, que ela é ligada à GR6 para começar com esse processo de formação. Entendi. Aula de canto. Inclusive, o Neco, que é o presidente lá da Base, ele fala muito. Fala, porra, Brunão, hoje a Base é inspirado num projeto que você fazia na Liga do Funk. Que a gente entendeu que essa formação ela é fundamental, mano. Tá ligado? A molecada, ela precisa experimentar, tem espaço pra moradia pra molecada, tem um palco, né? Por quê? Porque a molecada, quando vem da quebrada, Lili, você é MC? Todos ele vai falar que é MC, sou MC. Exato. A diferença do MC que tá ganhando dinheiro e o MC que tá no território. É o MC que tem experiência, por exemplo, às vezes ele canta num palco de quermesse, né? E aí é um quadrado desse tamanho, é pequenininho o palco. Ele não precisa ter muita mobilidade. Eu falava isso na época da Liga, principalmente com a Drica. Neguinha, deixa eu falar um bagulho. Movimenta mais no palco, caralho. Vai pra lá, vai pra cá. Porque você tá cantando como se você estivesse cantando a quebrada. Você tem potencial, você vai explodir. Eu conheci a Drica, ela tinha 14 anos de idade. Falei, quando você explodir, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar num palco que tem 30 de frente. E você não vai lá na frente. E você vai ficar parada em cima do palco. E ela não fica, não. Hoje ela anda. Eu falei, isso você precisa ter, né? Essa dimensão espacial. Porque se você chegar nos grandes festivais, você não vai ter a mobilidade para falar com o público que você está atendendo, às vezes, para 70 mil pessoas. Eu lembro que ela dava muita risada. Quando trombou ela na Liga, ela falou, caralho, paizão, porra, mano. Eu falei, minha irmã, ela falou, irmã nada, é pai. Eu falei, tô velho. Tá louca, Drica? Ela falou, mano, o Bruno me ensinou, velho. Ele falava direto esses bagulho. E é importante, quando você tem essa dimensão do palco grande também, pro dia que você também voltar pra sua quebrada, seja pra fazer um show ali beneficente, né? Seja um show da prefeitura, você entender esses espaços, como que você tem que se portar. Por um show do Lollapalooza, do Rock in Rio, é outro público, é outra dimensão. Então, explicar política, né, a política social para eles é fundamental para eles saberem ler. Por exemplo, quando eu trabalhava na noite como produtor de artista,
Uma das primeiras coisas que eu falava pros artistas quando ia pra outro estado, outra quebrada, eu falava, mano, não fala, pelo amor de time de futebol, mano. Já tivemos que sair correndo de festa que foi fazer, mano, tipo, a torcida de não sei quem. Aí racha, mano. Imagine você tá em Minas. Você vai gritar, o Cruzeiro, é o Atlético, vai rachar. Se você vai pro sul do país, vai rachar. Aqui em São Paulo, ainda tem o Corinthians, é o Palmeiras, é São Paulo. Então, quando você tem essa orientação política de saber politicamente como que funciona cada território, isso ajuda o MC a criar uma relação e comunicação com o próprio público que está falando com ele. Ele vai tocar às vezes, quando acontece, ele começa a valorizar o cachê dele. Quando ele valoriza, não é a quebrada que tá pagando esse cachê dele, é o playboy. Ele vai chegar numa festa de boy só pra ficar xingando boy? Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, a não ser que você faça uma crítica social à vida do playboy e tenha um refinamento pra falar que aquele não é um estilo de vida pra você, mas que saiba falar. Agora só chegar lá, vocês são cuzão e o caralho a quatro, esse boy não vai contratar ele. Nunca. Então você tem que fazer uma leitura social. Quem é essa capacidade de público? Qual é o território que você tem? Qual que é a referência cultural que está ali no entorno para você chamar atenção? Você quer entender um dos maiores problemas que a gente tem ainda hoje no funk, Lili? Qual? Que é o mesmo, não somente de 10 anos atrás, a ausência de mulheres. Eu ia falar isso, eu tenho uma enorme dificuldade dentro do Funk SP de ter MCs mulheres, DJs mulheres, né? Porque assim, o Funk SP tem umas regras que, como a gente trabalha com o poder público, você sabe melhor que ninguém que a gente... Né? E as DJs que eu tenho, a maioria quer tirar a roupa em cima do palco, nada contra as que fazem, mas pro Funk SP, não posso. A cultura não vai pagar um show, entendeu? Né? E aí complica pra mim. E eu não consigo achar que nem eu tô louca atrás de um MC trans. Pra ver, porque assim, hoje eu sinto essa falta dentro do projeto. Porque nós somos de quebrada. E a quebrada tem muito. O baile funk é frequentado por trans, por lésbicas, por gays. E eles são super respeitados lá. Muito diferente de em outros locais que eles vão, que não é pra voltado de quebrada. Né? A gente identifica, eles curtem um deles e a gente mostra. Então, e não tem problema nenhum. Não é aquela coisa, ele vai sair do baile e alguém vai matar ele lá. Não. Pelo contrário, se acontecer uma coisa com ele, alguém vai defendê-lo lá. Né? A gente vê isso. Quebrada, ela tem a própria organização dela, né? Não tem as patifarias que o jornal fala, não. Hoje, eu acho que no cenário do funk de mulher, são poucas. Isso é uma culpa nossa, né? Você sabe. O mercado é machista, Sim. Ele não dá oportunidade pras mulheres. Quando dá oportunidade pras mulheres é pra falar de putaria. Sim. Eu não sou contra a putaria. Né? Porque a galera fala assim, porra, Bruno, você é estudado, você é viajado, né? Você gosta do quê? Aquele funk mais culto? Eu falei, mano, eu gosto do funk sujo, rua, putaria, eu gosto do proibidão, mano, que fala de estado, que fala da porra toda, porque aquele identifica, mano, um problema que a base tá falando pra mim. Sim. Então, ouvir letra de funk pra mim, ouvir as músicas de funk, toda hora eu tô me atualizando o que a quebrada tá falando. Então, tipo assim, as músicas que explodem milhões de visualizações, eu falo, porra, mano, isso é político pra caralho. E aí eu não tô, pras pessoas que é mais moralista, falando, eu gosto ou não gosto. Eu não tô indo pro lado se eu gosto ou não gosto. Eu tô entendendo por que essa música tá tão estourada. Se ela tá estourada é porque a base, a periferia tá cantando ela. Se a periferia dela tá cantando ela, eu consigo enxergar através de uma letra aonde eu consigo atuar politicamente. E é o caso das mulheres, por exemplo. É um movimento muito machista. Para as mulheres tomar projeção, precisa cantar putaria. Não acho que precisa cantar putaria. Tem outros caminhos. Mas isso é porque majoritariamente os donos das produtoras são homens. Os empresários são homens, então é muito masculino. As mulheres também não se sentem à vontade. E quando estão nesses espaços, tem que cantar putaria. Eu tenho muita felicidade, Lili, de falar que eu ajudei a construir a figura de duas MC gigantescas no mercado, que é a própria Drica e a Dani. E por conta de enquadro delas, lá atrás. Falou, caralho, mano, você só fortalece os homens, não vai fortalecer nós. O primeiro baile que a Drica fez, eu coloquei ela. Que foi numa parada LGBTQI AP+, que tava acontecendo no centro, né? E aí eu falei assim, Drica, você, mina, preta, sapatão, canta a música pro seu público, caralho. E ela foi. Ela fez um baile, ela virou o baile, a sapatão ficou maluca, pirou no bagulho. Falei, tá vendo que você tem potencial? Tem mercado, tem demanda. E ela começa a fazer os próximos bailes ali, eu comecei a politizar. Com a Dani foi a mesma coisa. A Drica, eu carregava ela pra tudo quanto é lado, né?
Inclusive, ela sempre que me tromba, ela falou, mano, eu admirava o Bruno, ele fala de um jeito assim que eu falo, caralho, esse cara é foda. A Drica me mandou pra tudo quanto é lugar, né, tipo, me xingando, Sim. que eu perdi as contas. E ela era mais rebelde, Lili. Era. Eu falo, você não vai fazer? Eu vou fazer. Eu lembro de uma viagem que era pra ir pra Fortaleza, e ela conta do jeito dela, né? Mas é porque ela prejudicou que vários outros não conseguiram ir, e eu cheguei lá, ela tava lá, e ela falou, eu falei que eu ia ver, eu falei, mas caralho, mano, você dá trabalho, Drica, você fudeu que os outros não viessem e você veio, né? Mas com a Drica, essa relação, ela sempre me ouviu muito dos caminhos, né? Que eu conseguia fazer o mapa político dela. Eu falei, ó, esse é seu público, você consegue cantar pra cá, ir pra lá, você tem esse perfil e ajudei a formar. Tanto eu quanto o Ponês. O Ponês pegou muito no pé dela, falou, mano, você é bom nisso. E ela explodiu com muita força, assim, né? Hoje ainda é uma das maiores referências que nós temos. A própria Dani, né? A MC Pipoquinha, né, que a gente tava comentando agora. E aí LGBT, por exemplo, a Glória Groove. Não, a Glória Groove é um, assim... Bom, eu fiquei sabendo a história dela, né, que a mãe dela cantava, então, assim, já é de família, né? Eu Tá sou toda genética. fãzaço. Olha o mercado. Tá faltando mais LGBTQIAP+, tá faltando pessoas trans, tá pensando de pessoas drag queen, porque tem um mercado. O mercado LGBT, eles têm muita grana. Sim. Que eu tô falando das baladas que tem grana pra ir. Exato. Mas tem uma quebrada que tá consumindo, tem a necessidade, porque não aguenta mais só ouvir pau na buceta, buceta no pau. Que fala que é as ideias heteronormativas. Ou seja, e por que eu falo da putaria? Também não é culpa do funk. Da mesma forma que o problema no território do fluxo é do Estado, o funk e putaria que a gente canta hoje, principalmente quem tem a idade parecida comigo acima de 30, é porque a gente passou uma geração assistindo Emanuele, Banheira do Gugu, a porno chanchada vendeu. Os punheteiros de plantão aí tudo dá risada, porque sabe o que é? Porque não adianta, Emanuele, não sei o que, então tipo, Banheira do Gugu, teste de fidelidade. Não, tudo. Você acha que a cabeça dessa molecada na época da puberdade, com 15 anos de idade, assistindo Malandrinhas, Banheira do Gugu, assistindo essas coisas... Tiazinha, O positivo, caldeirão de não sei do quem. A cabeça vai formando e vai descendo a boquinha da garrafa. Você acha que eu vendo a Sheila Carvalho, a Sheila Mello, as minas, tipo, gostosona mesmo, gata, dançando em cima do garrafa. Eu com 15 anos de idade, você acha que na minha cabeça era garrafa? Era piroca. Então você vai formando inconscientemente a questão da pornografia e vai naturalizando ela como estrutura normal. Então, tanto que quem consome muito mais hoje a putaria mais pesada, mais promíscua mesmo, sujo, é uma galera da meia idade. A molecada hoje de 15 a 22 anos de idade, eles já estão falando de um outro tipo de sentimento. Já não é tanto essa putaria pesada. Sim. Ou seja, a vida imita a arte ou a arte imita a vida? A arte imita a vida, eu acho. É cíclico. Porque é complicado, né? O cara chega, dança na boquinha da garrafa, beleza. Agora cantar a música que a Pipoquinha canta, não pode. Sou fã da Pipoquinha. Achei essa mina um estouro. Um dos meninos do projeto gravou e ela fala lá, eu vou fuder gostoso no palho do mal. Nossa, ele mostrou pra mim 30 vezes. Eu falei, mas essa música não pode tocar no projeto, pelo amor de Deus. A Pipoquinha, eu acho que ela tem uma coragem, Lili, que é o seguinte... Ela foi no baile da 17, no aniversário da 17. Eu falei, essa mina é louca, ela foi de calcinha e sutiã sozinha e ficou lá dançando até as 5 da manhã. Não, ela tem um negócio que é o seguinte, a primeira que começou a estimular esse lugar da mulher falar sobre a sua sexualidade é a Tati Quebra-Barraco. A Pipoquinha, ela segue uma linha de falar que ela é mulher, ela quer fuder, ela quer falar do seu próprio prazer, porque é sempre o prazer para o homem. Parece que a mulher é proibida de falar que pode gozar, que ela pode sentir prazer. Eu tô falando essas coisas aqui, mas eu acho que o programa é mais 18, né? Mais mesmo, 16. Pode falar, e depois das 19, tá de boa. Tá tudo bem. Mas eu tô falando de um contexto que é parte da minha vida. Porque, Sim. tipo, se a mãe que tá preocupada se o filho vai seguir o funk ou não, a mãe que tá assistindo, ou o pai que tá assistindo, é importante ela entender, porque isso tá dentro da nossa cultura. Que isso não chega do nada. Foi a televisão que invadiu a nossa casa sem pedir licença, jogou um monte de merda na nossa cabeça, e aí a gente vai formando pelos processos culturais. Natural, né? E sem ausência de espaço de debate, de educação mesmo, de construção, para entender essa complexidade, né? Quem sabe um dia a gente vai falar de barquinho, arco-íris. Eu acho que vai ser meio complicado, né? Mas enfim. Bruno, eu quero te agradecer de verdade. Mas já? Infelizmente já. Quero te agradecer de verdade por você ter vindo aqui.
falado um pouquinho, passado suas experiências, fora dos bastidores também, foi muito legal. E nosso encontro, quando a gente se encontra, sempre é de muita troca de ideias. Você me vem com as ideias, eu penso, aí eu falo, Bruno, isso, aquilo. Esse Bruno é muito doido. A gente se fala pelo telefone também, é muito legal. E assim, eu sei que a sua vida é corrida, a minha também. E é muito legal essa conexão que a gente tem. De verdade mesmo, tenho só a agradecer. Pode falar se você quiser mandar um recadinho pro pessoal, pode ficar à vontade, passar seu Instagram. Lili, eu quero te agradecer imensamente, eu vou falar ali, né, as pessoas que estão nos assistindo. Para quem não conhece ainda meu trabalho, sigam lá, é @BrunoRamosFunk, eu carrego o nome do movimento no meu nome, só não mudei no RG, mas publicamente eu me apresento como Bruno Ramos Funk, né, amo o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço, já tive a oportunidade através do funk conhecer do presidente da república, né, a conhecer pelo menos, já viajei para 10 países diferentes por conta do funk, então funk foi que me levou até esse lugar, né. Tudo que melhorou na minha vida é por conta do funk. Agradeço esse espaço aqui de oportunidade através do Funk SP, que eu respeito muito, né, por essa entrevista. Minha agenda está inteiramente à sua disposição para o que precisar, seja para essas conversas aqui, seja para trocar ideia com a molecada, e seja para a gente organizar essas festas, ou seja para bater na porta da prefeitura para cobrar Rúbia ou prefeito ou quem que seja que for, entendeu? Entendi. Comigo, quando as pessoas falam assim, você tem partido? Eu falei, tenho. Sou filiado. Qual partido? Eu falei, eu sou do funk. O funk é o meu partido político e poucas ideias, entendeu? Doa quem mesmo. doer, e daqui pra frente cada vez mais estarei lutando pelo movimento. Muito Lili, bem. muito obrigado, viu? Eu que agradeço, gente. Até a próxima. Tchau.